O Brasil caiu sete colocações no ranking mundial de competitividade deste ano. Agora, a gente foi para a posição 65 e esse levantamento tem 70 países. O que será que provocou essa queda, que pesou na avaliação do instituto que faz esse ranking de competitividade, que conta com a colaboração da Fundação Dom Cabral aqui no Brasil? Elis Barreto já em tela e vai nos dar todas as informações. Elis, boa noite, bem-vinda. Boa noite para você, Thaís, e para todos que nos acompanham. Segundo esse levantamento, que contribuiu para a queda do Brasil nesse ranking foram educação precária, custo de capital e problemas financeiros. Só para a gente entender, esse levantamento considera como competitividade a capacidade de um país criar e sustentar um ambiente que favoreça o desempenho das empresas, tanto públicas quanto privadas. Ou seja, a competitividade de um país reflete um conjunto de condições, como infraestrutura, institucionais e econômicas. Bom, esse levantamento, Thaís, ele considera 4 fatores principais para fazer essa análise de competitividade. A primeira é a performance econômica, a segunda, a eficiência governamental, a eficiência empresarial e a infraestrutura. E o Brasil apresentou uma piora nas 4 categorias, com destaque negativo para a eficiência de negócios, em que o país caiu 11 posições, seguida da performance econômica, em que o Brasil caiu 6 posições. Dentro desses 4 fatores gerais, eles também avaliam outras subcategorias que dividem entre pontos fortes e pontos fracos. Bom, os pontos fortes do Brasil foi o crescimento a longo prazo do emprego, o subsídio governamental, a porcentagem de energia renovável, o fluxo de investimento direto estrangeiro e também o total da atividade empreendedora em estágio inicial. Mas o Brasil teve uma maior quantidade de pontos fracos. Quais são eles? O custo de capital, o débito corporativo, educação primária e secundária. Como eu disse anteriormente, educação precária foi um dos fatores que levou a essa queda de posição significativa do Brasil, a força de trabalho produtiva, habilidades linguísticas e habilidades financeiras. Então, essa quantidade de pontos fracos travou o avanço da bom desempenho nos outros setores. Thaís, junto com o Brasil, nos 9 piores países em competitividade também estão Eslováquia, Gana, México, Botsuana, Mongólia, Nigéria, Namíbia e Venezuela. Agora, do outro lado da tabela, os 10 países mais bem posicionados nesse ranking de competitividade estão Singapura, em primeiro lugar, Hong Kong em segundo, seguido da Suíça em terceiro. O resto dessa lista é composta por Taiwan, Emirados Árabes, Dinamarca, Irlanda, Países Baixos, Suécia e Estados Unidos. Bom, Hugo Tadeu, que é diretor do Núcleo de Inovação da Fundação Dom Cabral, fez uma avaliação do porquê o Brasil saiu tão mal posicionado nesse ranking de competitividade. Vamos ouvir, Thaís. A gente tem alguns indicadores que nos saltam aos olhos quando a gente faz a leitura do nosso relatório aqui com o IMD. A primeira questão é o custo de capital. As empresas, bem como os dados pelos quais a gente tanto interpretou, dados oficiais que a gente tanto coleta, dados brasileiros, esses dados, repito, bem como as empresas, eles trazem perspectiva que o custo de se fazer negócios no Brasil é cada vez mais alto, e isso tem dificultado não só as indústrias, bem como também aquelas empresas nascentes para elas conseguirem, então, fazer dos seus negócios como a gente tanto observa. Tem um segundo indicador além do custo de capital, que é a famosa formação bruta de capital fixo. Ou seja, aquelas indústrias que gostariam de cada vez mais investir para que isso, então, significasse crescimento, atrelado ao custo de capital, elas estão dizendo que isso é um dificultador para o crescimento. Rita Mundim já está comigo. Rita, só vou complementar uma informação aqui. Esse ranking de competitividade é feito pelo Instituto IMD, Centro de Competitividade Mundial, em parceria com a Fundação Dom Cabral, que acabamos de ouvir a entrevista. Rita, bem-vinda. Esse ranking de competitividade é uma referência importante sobre como os países funcionam, qual é o ambiente de negócios. E me chamou a atenção, claro, o custo de capital é evidente, ainda mais com juros no patamar que estão, mas há preocupações estruturais, como educação, por exemplo, né? Que é uma das nossas fragilidades, infelizmente. Qual a sua avaliação? Olha, Thaís, esse índice, ele traduz, né? A gente primeiro tem que entender
Qual é a função de um índice? O índice parametriza o país em relação a outros países, e nesse caso nós estamos falando de competitividade. E a competitividade tem a ver com a eficiência na produção. Então, nós não somos eficientes. E por que nós não somos eficientes? Porque investir no Brasil não vale a pena. Se investir no Brasil não vale a pena, quais são esses problemas que levam esse investimento a não vir para cá? E depois tem um dado muito curioso, porque um dos pontos fortes do Brasil é a atratividade de capital estrangeiro. Então, o investimento ele não se concretiza ou ele não é feito na intensidade que deveria ser, porque o custo de capital é alto. E em decorrência do custo de capital, você tem o débito corporativo, que é o segundo ponto citado. Então, você tem um custo de capital alto, um débito corporativo, que as empresas vão sendo sufocadas, e aí eu já citei aqui, deve ter umas 2 semanas, a qualidade do crescimento do Brasil. Porque nós temos um índice que é o investimento, que é exatamente a formação bruta de capital fixo em relação ao PIB. E nos últimos anos, o único governo que fez esse índice crescer, de 2019 a 2022, foi o governo Bolsonaro. Então, esse índice terminou no governo Bolsonaro em 17,8. E agora, no primeiro trimestre de 2026, nós temos 16,5. Então, você não tem essa propensão das empresas a investir porque o custo de capital é elevado. E se elas se arriscam, elas ficam com débito corporativo. E o pior, elas não têm mão de obra qualificada, porque nós temos um problema na educação primária e na educação secundária. Nós temos um problema com a nossa capacidade de falar outros idiomas. Então, nós não temos uma força, uma força produtiva, uma força de trabalho produtiva, que dê essa eficiência. Somos produtores de commodities, não agregamos valor às nossas cadeias produtivas. Aí vem o paradoxo do Brasil. Mas nós somos tão grandes, nós temos tanto potencial, que um dos pontos positivos nossos é exatamente a atratividade de capital estrangeiro. Porque todo mundo sabe da nossa potencialidade. Só que nós não temos eficiência governamental e infraestrutura para entregar esse potencial sob a forma de prosperidade para a nossa sociedade. Porque é uma sociedade onde os governos não vêm investindo na qualidade do indivíduo, na educação. E o maior ativo hoje do século XXI, do século do conhecimento, o maior ativo é um ser humano bem formado, bem informado. Aí sim, nós teríamos eficiência, nós teríamos um trabalho eficiente, resultando em um país mais competitivo. Então, isso aí mostra as nossas mazelas. Mas a coisa que mais dói, que nós estamos na 70ª posição junto com a Venezuela, em custo de capital. Nós estamos junto com a Venezuela em débito corporativo. Então, nós estamos no último lugar do planeta nesses quesitos que poderiam fazer com que nós deixássemos de ser uma promessa e entregássemos para o mundo a potência que nós somos e para a nossa sociedade prosperidade e riqueza. Claro, você sabe, Rita, que há muitos anos eu falo uma coisa que é assim, né? O Brasil é inevitável. Qualquer coisa que precisar fazer na economia, a gente tem para fazer. E por isso, qualquer investimento, qualquer empresa do mundo que queira investir em qualquer setor tem que vir para o Brasil. Mas a gente precisa ter a vocação de ser inevitável e ser relevante, né, Rita, para a gente alcançar a prosperidade, como você disse. Minha querida, muito obrigada, boa noite para você.